Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo de número 1. Lembrando que Tiago é depois de Hebreus. Carta de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1. Amém? Então vamos lá então. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Deus Pai, nós te damos graças, Senhor. Honramos e glorificamos o teu nome nessa noite aqui, na Igreja Batista Nacional Ebenezer. Deus, que a sua palavra, Senhor, que é viva, poderosa, que tem poder para nos salvar, toque em nossas vidas, nos nossos corações, Pai. Pai, leve, Deus, cativo, Pai, o nosso pensamento, Deus, na tua palavra agora, e fala conosco, Pai. Nós pedimos isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, aqui nós estamos na carta do Tiago, e é mais um texto bem prático, bem tranquilo de se falar, que envolve um pouco daquilo que nós fazemos. Ouvir, não irar, e coisas parecidas assim. Mas envolve muito, irmãos, muito a questão da palavra de Deus. E o título do sermão é sujeitar-se à palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus. E aí vem o salmista, lá no Salmo 119, e fala uma coisa incrível. Como são felizes os que vivem conforme a lei do Senhor. Como são alegres, felizes, bem-aventurados, aqueles que vivem conforme a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a Bíblia. Não é só os 10 mandamentos. A lei do Senhor está em toda a Bíblia. Como Deus quer e como Ele se revelou está na Bíblia. E você tem a oportunidade de ser feliz, bem-aventurado, porque é assim que o salmista define como alguém é feliz. E ele também fala que, ele não, mas eu falo, que os verdadeiros cristãos são aqueles que procuram ter a mente de Cristo, que procuram ter a verdade de Deus. E às vezes nós pensamos que, agora que eu sou crente, agora que o Espírito Santo mora em mim, automaticamente eu tenho a mente de Cristo. Sim, é fato que o Espírito Santo vem em nós, transforma o nosso ser, a nossa vida, aquilo que nós éramos. Gradativamente nós somos transformados, mas nós precisamos entender que a mente de Deus é a Bíblia Sagrada. A maior revelação de Deus é a Bíblia. Então, a mente de Cristo é a Bíblia. Então, como você faz para que você tenha cada dia mais a mente de Cristo? É observar a palavra, ouvir o que Deus tem falado. É assim que você vai ter a mente de Cristo. Não é automaticamente, tipo, agora eu sou crente, tem um pouquinho de mente de Cristo agora. Não. Porque muita gente, hoje, vem à igreja e não presta
o mínimo de atenção no momento do louvor, no momento do sermão. Quem lembra que o pastor José pregou domingo? Pode falar. Pode falar. O que ele pregou? Isso, amar a Deus e o próximo. E eu cheguei em casa, acho que foi no dia, eu falei para a Carta, nossa, meu pastor José, né, que sermão bom, e ele, pior de tudo, ele terminou o sermão melhor ainda. Porque além de você amar a Deus com toda a sua alma, toda a sua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e o próximo como a você mesmo, ele quebra a gente no final, lá em João, falando que se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? A ordem da prioridade é primeiro você amar a Deus, depois o próximo como a você mesmo, mas o quanto a palavra de Deus é incrível, que se você não ama o seu irmão, você nem tem chance de amar a Deus primeiro. Cara, né? Isso é a palavra de Deus. É isso que alimenta a gente. É isso que te traz felicidade. É isso que te traz ter a mente de Cristo. Se você não entende pelo menos isso, se você não presta atenção, e quantos de nós, às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos de um dia difícil, e nós não conseguimos concentrar, nós pensamos no trabalho, nós pensamos que nós temos que fazer amanhã ou hoje à noite. Eu já tenho algo programado para agora à noite. Sim, tenho, mas a gente precisa, irmãos, nos esforçar para que nós venhamos a ouvir a palavra. Porque a palavra tem poder para salvar. A palavra tem poder para mudar as nossas vidas. E vamos ver o que mais, né? E é isso que os crentes fazem. Eles prestam atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus contém a mente de Deus e eles vão tendo cada dia mais a mente de Cristo. Mas os incrédulos, né? Esse não é o caso deles, aqueles que não acreditam em Deus. Olha só o que diz o Salmo 119, 155. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Ou seja, aquele que não busca, o ímpio que não busca a palavra de Deus, que não tem prazer na lei do Senhor, a salvação é óbvio que está longe dele. Então nós como cristãos, nós necessitamos, cada dia mais, buscar da palavra de Deus. Jeremias 6,16 também fala mais ou menos assim, assim diz o Senhor, ponha-se nas encruzilhadas, e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês dirão, não seguiremos. É o Senhor falando ao povo, e o povo que é incrédulo dizendo, não, obrigado, Deus, eu não quero. E você lembra que a palavra de Deus na boca do profeta era a palavra de Deus. Hoje o dom de profecia não é mais a palavra de Deus. A palavra de Deus, pelo menos assim, cremos, ela foi fechada na Bíblia Sagrada. Existem pessoas que são continuistas, né, que creem que Deus ainda está falando. Particularmente, para mim, Deus fechou aqui. Deus pode expressar sua vontade? Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas de revelação, aqui. E ponto. E é isso. E o Salmo 1:2 fala assim que a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita com que frequência? Nós devemos meditar na lei do Senhor? De dia e de noite. É assim que nós devemos fazer. E aí, você pode fazer aquela reflexão para você mesmo. De dia e de noite não dá, não tem como a gente ficar 24 horas, né, meditando na lei do Senhor, mas tem como nós nos lembrarmos do que foi pregado. Até hoje eu lembro que o Cristiano pregou da rocha. Por que eu lembro? Porque eu prestei atenção. Pode ser o melhor sermão do mundo, pode ser o cara mais top aqui na frente, que se você não prestar atenção, não vai adiantar. Então, essa atitude de prestar atenção na palavra de Deus, de sujeitar-se à palavra de Deus, de uma pessoa, ela é a prova da sua fé. Se você não presta atenção na palavra de Deus, infelizmente você não está tendo tanta fé em Deus. Não tem como, irmãos. Às vezes a gente quer ser crente, mas sem a palavra de Deus. Tem jeito. Eu fico vendo as pessoas entrarem na igreja e olham os irmãos, acabei de converter, olha os irmãos, é assim que é crente, então eu vou passar a me comportar dessa forma.
Aí finge que é crente, vive uma vida de crente, e depois de algum tempo, o irmão desviou. Por quê? Não se sujeita à palavra de Deus para que a palavra possa o transformar. Que a palavra venha e corte-o, para que a palavra venha e machuque-o. Porque é só assim, irmãos, que nós vamos vencer muitas dificuldades. E no versículo 18, o Tiago está falando isso. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi assim que nós fomos gerados, pela palavra da verdade. É assim que nasce em nós um coração arrependido. É assim que nasce em um crente um coração temente a Deus. É ouvindo o que Deus quer, é ouvindo o que Deus fala. É assim que tem que ser. Por isso que a gente vê tanta heresia em todos os lugares. Porque, para mim Deus é aquilo que a irmãzinha lá na esquina falou. Não é a palavra de Deus. Mas vamos lá, primeiro ponto. Nós devemos, então, nos sujeitar à palavra de Deus, estando dispostos a receber a palavra com submissão. Nós precisamos estar dispostos a receber a palavra de Deus. O que é disposição, gente? É tipo assim, olha, vamos ali em casa, tem um pudim, e você levanta na hora, bora, tá, não sei o quê. Bora ali comprar uns negócios, vou dar um presente para você, você levanta com disposição. É assim que nós temos feito para ouvir a palavra de Deus? Porque é isso que o Tiago fala no verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Sabe que você está chegando aqui, está sendo pronto para ouvir? Se você vem para a igreja e fala assim, olha, vai começar o sermão, é isso que eu quero. A palavra de Deus. É isso que eu quero. Porque é isso que estar disposto a receber a palavra com submissão. Se você chegar aqui, capenga, olhando para baixo, o serviço hoje foi... Não, nós precisamos passar por cima dos nossos problemas, colocar o pé no chão e fazer isso aqui. Ter isso em mente. Receber a palavra de Deus com submissão. É o que Pedro repete. Pedro repete isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ele fala que nós fomos regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível por meio do quê? Da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, juntamente a obra com o Espírito Santo, faz uma obra perfeita em nós, nos regenera, nos transforma, nos muda. E que forma que ele faz isso? Ele faz de uma forma viva e permanente. Essa é a ação da palavra de Deus nas nossas vidas. Essa é a ação da palavra de Deus em quem é tocado por ela. Ele vai sendo vivificado. Ele vai sendo transformado de forma permanente. Não é entrou aqui, saiu aqui. Entra e faz morada. A palavra de Deus entra e faz morada. E essa é a primeira atitude aqui, de submissão. Sejam todos prontos para ouvir. Não é aquele negócio do tipo assim, né? Quem é casado sabe, chega em casa, está em casa lá, a Carita chega do trabalho. Meia hora é pouco para a Carita contar todas as ocorrências. Não é esse ponto para ouvir assim. Estou no versículo 19, sejam todos prontos para ouvir. Não é isso. Que meu filho tem problemas, eu preciso ouvir ele, porque eu tenho que educar meu filho bem. Não é isso que ele está falando aqui. Ser pronto para ouvir é mais do que isso. Ele está falando do contexto da palavra de Deus. Qual que é o contexto que nós estamos falando? Nós estamos falando da Bíblia, da palavra de Deus. Você precisa ser pronto para ouvir a palavra de Deus. É aquilo que eu comecei a falar. Vem aqui pronto para isso. Quando fala assim, eu vou para o culto, eu estou indo pronto para me ouvir a palavra de Deus. Eu não estou indo lá para mim mexer no celular na hora do culto. Na hora do louvor, na hora do sermão. Não é para isso. Nós estamos aqui, em primeira instância, para ouvir a palavra de Deus. Primeira instância é essa, irmãos. Para ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ser ouvintes atenciosos. Ouvintes que está dedicando um tempo para isso, exclusivo para isso, para Deus. É isso que o Tiago está falando. Olha, sejam todos prontos para ouvir. Inclusive, ele vai falar isso aqui do versículo 2 ao 12. Olha só. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí, lá no 12, olha, feliz é o homem que persevera na provação, pois não sei o quê e tal. Irmão, como é que você acha, isso aqui está antes do 19, como é que você acha que você vai perseverar na provação? É com o seu esforço próprio? Irmão, tem provação que você precisa de Deus na sua vida.
Tem provação que se você não tiver a palavra de Deus, o seu socorro tem que vir de Deus. Tem situações que você precisa da sabedoria de Deus. Então Tiago vem e fala, olha irmão, você vai passar por provações. E como é que você passa? É ouvindo a palavra de Deus. É meditando na palavra de Deus. Aí ele vem do 13 ao 17 e vai falar, olha, quando alguém for tentado, né, até o 17 vai falar sobre tentação. E como é que a gente vai superar as tentações da vida? É com a sabedoria da palavra de Deus. Às vezes, é óbvio, a gente chama o pastor José, o pastor João, pastor, me ajuda. O pastor vem com uma palavra, óbvio. Você acha que os pastores vão ficar, olha, faz aí o que está contrário à Bíblia? Não, óbvio que não, eles sempre usam a Bíblia. Então, se você está passando por provação, por tentação, às vezes é porque você tem chegado aqui, irmãos, e não tem ouvido a palavra de Deus. E aí você não sabe o que você tem que fazer no momento de dificuldade. No momento onde falta dinheiro, você começa a brigar. No momento onde você está sendo tentado por alguma coisa, e nós somos tentados por várias coisas. E a gente precisa de uma sabedoria. E a gente precisa de alguma coisa para que nós não venhamos pecar, para a gente fazer igual o Davi fez. Olha, Deus, eu escondi a palavra do Senhor aqui, ó, no meu coração, para mim não pecar contra o Senhor. Você acha que Davi fez o quê? Eu vou, sei lá, se eu estou passando por tentação, eu vou pular dentro de algum lugar. Não, não é assim. Davi falou, não, Senhor, ó, eu já pequei contra o Senhor, eu sei o que é isso, mas eu não quero mais isso na minha vida, Senhor. Eu quero guardar a palavra do Senhor no meu coração, porque é na palavra do Senhor que eu vou superar minhas provações, é na palavra do Senhor que eu vou superar as tentações. Ter sabedoria para isso. E é assim que a gente faz, irmãos. É a segunda. Mas enfim, na primeira, a gente precisa ser rápido, irmão. Rápido para ouvir. Não perde tempo. Chegou aqui, opa, vai começar o sermão, é isso que eu quero, vamos lá, eu preciso aprender, eu preciso me submeter a isso. Cedo ou tarde nós vamos ser tentados, provados, e se você não tiver alimentado, guardado a palavra do Senhor no seu coração, a chance de você cair é grande. Em segundo lugar, a sua segunda atitude de submissão é tardio para falar. Não é aquele cara, tipo assim, eu sou rápido para ouvir, mas sou caladinho. Não é isso que ele está falando, de você, eu sou caladinho, sou um cara que, tipo, psicólogo. O irmão vai falar, eu só ouço. Ô irmão, pode falar. Não é isso que ele está falando aqui. Novamente, o contexto que nós estamos falando é o da palavra de Deus. Então, óbvio que o tardio é para falar a palavra de Deus. Né? E aí, o Tiago, mais um pouquinho na frente, no capítulo 3, no versículo 1, ele vai falar assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, ser tardio no falar é isso. Antes de você vir aqui, analise a você mesmo. É igual tomar ceia. Analise a si mesmo. Porque o julgamento em cima da Suzana vai ser grande. O julgamento em cima de mim que estou aqui vai ser grande. O Cristiano, pastor João, pastor José. Então não é qualquer coisa, irmãos. Quantas vezes eu já vi o Cristiano ali no fundo? Estou ansioso, Fábio. E é normal. Porque você tem que saber de que você está falando, diante de quem você está falando, né? Paulo fala isso a Timóteo, olha, apresente-se como que um obreiro aprovado. Saiba que quando você vier aqui, você precisa estar pronto. Inclusive, eu até indiquei aquele livro para o Cristiano, porque eu sabia que o Cristiano era assim, leva a sério isso. E aí o livro que eu indiquei para ele, da questão lá da lição lá, sobre a questão de... É homilética, né? O Spurgeon vai falar sobre isso. Você não vai vir aqui na frente como um despreparado, você tem que chegar aqui preparado, porque em qualquer trabalho, aquele que desempenha a sua função está mais do que preparado para fazê-la. Então, como você, como um pregador, vai chegar na frente despreparado diante das pessoas? E o julgamento vai vir sobre você. Então, é mais ou menos isso. A gente precisa ter esse senso crítico. Ser tardio para falar. Vamos nos preparar cada dia mais. E quando você fala, não, agora eu estou pronto. Pastor, eu acho que agora eu estou pronto. Me dá uma oportunidade. Eu acho que Deus me chamou para isso. Se não, irmãos, não faça isso. Não leve a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa. Olha um exemplo que eu trouxe aqui, o John Knox. O John Knox é um irmão que
meio que levou a reforma para a Escócia. E aí, ele foi chamado para pregar, e aí o homem entrou em desespero. Totalmente desespero, e começou a chorar, lágrimas no rosto dele, né? E o comportamento dele, a partir daquele dia, não foi o mesmo. Até que o dia que chegou para ele pregar. Aí quando viu que não tinha jeito mesmo para ele pregar, aí ele foi e pregou. Esse é o comportamento, irmãos. E quantas vezes, irmãos, assim, né, Cristiano, pastor José está aí, pastor João, em casa, nós estamos ali estudando a palavra de Deus e cientes de que é Deus que vai fazer a obra, cientes que se é Deus que não falar através de nós, nada nós poderemos. E o máximo que nós podemos fazer para não errar é falar a palavra de Deus, porque ela já é a palavra de Deus. E em casa, enquanto nós estamos pensando, analisando, você acha que a palavra não corta? Você acha que a palavra não machuca? Você acha que quantas vezes, irmãos, que a gente está lá pensando e a palavra vem e, óbvio, fala com nós primeiro. Nos corta primeiro. Fala com a gente primeiro. É assim a palavra de Deus. Em segundo lugar, então, a terceira atitude, né, tardio para irar-se, estava esquecendo. Então a gente tem que ser tardio para irar-se. Por quê? Porque isso não produz a personalidade de Deus, não reflete a natureza de Deus. Aqui, o sentido de irar-se é tipo de rebeliar-se, que é do grego aqui, o orgue aqui, é mais ou menos isso, é como Romanos 1,18. A ira de Deus vem sobre, mais ou menos isso. Então, você ser tardio para irar-se é um comportamento onde você rejeita a palavra de Deus. Onde você não quer a palavra de Deus. Às vezes o pastor está aqui falando alguma coisa, você, não, isso está errado. Não, isso não é para mim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Toda palavra que é dita aqui é para você. Toda palavra, enquanto eu estou sentado ali, que é dita é para mim. Primeiro para mim. Não é assim, fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Não, toda palavra é para você. Primeiro para você. Aí depois que você pegar essa palavra, aplicar na sua vida, no seu coração, aí sim você pode falar, realmente, isso aqui serviria para o irmão. Aquele irmão, aí você lembra do irmão. Por quê? Você lembra do irmão? Porque você ama o irmão. Você quer o melhor para o irmão. Mais ou menos assim. Então, tardio para irar-se é nesse contexto da palavra. Existem algumas pessoas que elas são hostis à palavra de Deus. Não parece, elas ficam com o rosto bonitinho, sorridente, mas elas não deixam a palavra entrar. Mudar a sua vida, o seu coração. Então, não seja, irmão, essa pessoa que ira-se com a palavra. Seja tardio para irar. Aceite a palavra, vai doer. Eu sei que vai doer às vezes, você ouvir que você precisa mudar de vida, você precisa largar aquilo que você gosta. E é como eu digo, falo sempre para os adolescentes, gente, eu sempre soube o que eu precisava largar para me servir a Deus melhor. A gente não precisa, né? Às vezes, o pastor vem e fala com a gente, mas no fundo, você sabia o que você precisa fazer. Todo mundo sabe o que precisa fazer, a gente só não faz. E aí, quando vem a palavra de Deus contra nós, a gente, pastor é muito sem educação. Aí vem a palavra de Deus contra nós, não, vou na igreja amanhã não. Não quero saber disso não. Vamos ser tardio ao irar, irmão. Segunda coisa, nós precisamos ser, então, para nos sujeitar à palavra de Deus, dispostos a receber a palavra com pureza. Isso está no versículo 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral. E é assim que a gente deve ser. A gente precisa receber essa palavra com pureza. Olha só o 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A gente precisa, irmãos, fica parecendo que é um esforço só meu, né? Que eu preciso primeiro me livrar das coisas ruins para poder me apresentar a Deus e ouvir a palavra. Fica parecendo que é só esforço nosso. Mas tem coisa que nós podemos nos livrar, irmãos. Tem coisa que nós sabemos que é péssimo. Nós precisamos tirar da nossa vida. O Romanos 13:12 também fala mais ou menos isso. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas
e revistamo-nos da armadura da luz. Existem coisas que nós conseguimos fazer, irmãos. Existem embaraços pequenos nas nossas vidas que você sabe que é embaraço, só que você não tira. Existe um ídolozinho ali que você está pregado e você fica brincando com ele, sabe? Jogando com ele um tempinho mais. A gente precisa de pureza, a gente precisa livrar dessas coisinhas. É isso que o Paulo está falando aqui no Romanos 13. É jogar de lado essas obras das trevas e nos revestir da armadura de luz. Isso é pureza. Aí, em primeiro lugar, nós temos aqui a impureza moral, que é a palavra rupos, em grego. Eu achei interessante o significado dessa palavra, porque ela se refere a cera no ouvido. É uma sujeira, você não está com o ouvido limpinho, né? Você está com cera no ouvido. E aí você precisa tirar isso para você ouvir melhor. Você precisa tirar isso para você ter uma higiene melhor. Você precisa tirar isso para que você seja puro. É esse o sentido quando ele fala aqui de impureza moral. Então, às vezes nós estamos sujos de um pecadinho ali que está ali. Não tem pecadinho, né? Mas eu estou sendo... Às vezes nós estamos sujos dessa forma. Tem coisa que está manchando as nossas vestes, atrapalhando a nós que amamos a Deus a servir a Deus. E aí nós repetimos aqueles pecados que nós choramos, que nós nos derramamos na presença de Deus, prometendo para Deus que nós não mais faremos aqueles pecados, mas acabamos cometendo novamente. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem esse poder de nos ajudar. Só que primeiro, vamos arrancar tudo aquilo que nós podemos. Vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não presta. Todo mal, tudo. E a segunda coisa que eu coloquei aqui é a maldade. E essa maldade aqui é a maldade que está em nós, é a maldade que está em mim. A maldade de pecados que eu nunca confessei. A maldade de coisas, irmãos, que eu fiz, que eu preciso tratar. Eu preciso ser tratado por algumas coisas, preciso de ajuda, às vezes do pastor João. Por quê? Os adolescentes gostam muito quando eu vou falar sobre caráter. Nunca vi. Você fala de caráter, esbrilha o zoinho. Ainda mais quando você vai falar mal. Tá vendo esse caráter aqui? Esse aqui é um péssimo exemplo de caráter. Isso aqui é uma falha de caráter. Aí eles começam. Menino na escola, não sei o quê. Então, a gente precisa olhar para nós e confessarmos os nossos pecados, irmãos, para Deus. Isso é uma maneira de você se tornar mais puro na presença do Senhor. É confessando os seus pecados. Se arrependendo. Tem gente que não ora mais a Deus para que Deus perdoe os seus pecados. Mas Deus já morreu lá na cruz já, uma vez por todas. Sim, morreu. Mas uma atitude nossa que Deus com certeza aprecia é a gente chegarmos até Ele com humildade, com o coração quebrantado e reconhecer quem nós somos. Deus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Deus, eu preciso ser tratado por algum pecado que eu tenho aqui na minha vida, que está incrustado, eu não estou conseguindo. Me ajuda, me dá uma direção. A quem que eu tenho que procurar? Esse é o fato, irmãos. Nós precisamos receber a palavra de Deus com mais pureza. Porque às vezes nós estamos alimentando tanta coisa do mundo na nossa vida, que a palavra de Deus vem, nossa vida está sujo. Não entra. Porque é igual o calo, eu gosto do exemplo do calo, o pecado é igual o calo, né? Tu vai praticando, e quando você vê, sua mão está firme ali, ó. Você nem se sente mais. É igual trabalhar a primeira semana de servente, você arrebenta a mão. Daqui 2 semanas você está fera. Você está tocando guitarra, Carol, com os negocinhos da mão, com os calinhos. É assim. Em terceiro lugar, para a gente finalizar, nós precisamos estar dispostos também a receber a palavra com humildade. Aí é o final do versículo 21. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Isso significa, irmãos, esse negócio de você receber a palavra de Deus com humildade, é aquela pessoa que é ensinável. Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e fala, hoje eu aprendi, hoje eu vou praticar isso, hoje eu vou mudar isso na minha vida. Eu garanto para você que no sermão do pastor José,
das 4 coisas que você precisa fazer para amar a Deus, pelo menos uma ela te pegou. Pelo menos uma, eu te garanto. Me pegou algumas ali. Com certeza me pegou. Então, o que há em nós, irmãos, que nós, humildemente, precisamos reconhecer, não é, eu sou pecador mesmo, eu estou falando isso aqui mesmo, eu preciso ser ensinado. E talvez o Tiago está falando isso aqui, porque eu até pensei isso, às vezes, na igreja que ele estava escrevendo na carta, havia pessoas que só queriam falar, não ouviam. Né? Lembra que é ser rápido para ouvir e tardio para falar, né? Às vezes tinha isso lá. Pessoas que se acham demais, sabem demais, é muito boa. Não é humilde, não é ensinável, não tem um coração que anseia por ouvir a palavra de Deus. Eu garanto para você, irmãos, para mim é melhor ouvir do que falar. Para mim é. E nós precisamos ser ensinável, ter um coração que se anseia, sabe, por aprender alguma coisa nova de Deus. Eu anseio por essas coisas. Então nós precisamos ter isso tudo, irmãos. Submissão, pureza, humildade, para com a palavra de Deus, para que ela tenha poder para mudar a nossa vida. Para que ela tenha poder de transformar quem nós somos. E não adianta vir na igreja, fechar os ouvidos, olhar para o lado, olhar para o celular, que isso não vai fazer diferença nenhuma nas nossas vidas. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, é ela que tem poder. E aí, o Paulo vem em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, e arrebenta com nós, falando assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então a palavra é o poder de Deus em nossas vidas, irmãos. Para nós aqui que estamos sendo salvos, para nós que não somos incrédulos, para nós que estamos aqui realmente para ouvir a palavra de Deus, é o poder de Deus. E aí eu concluo no versículo 22, e acho que o Tiago também meio que queria dar uma fechadinha aqui, não sei, mas é a minha opinião. Versículo 22 ele fala assim, olha, sejam o quê? Praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Já ouvir já é um grande avanço, mas se você não praticar a palavra de Deus, se você não colocar em prática aquilo que você tem ouvido na palavra de Deus, de nada vai adiantar na sua vida. Você pode mudar muitas coisas, é claro, mas você não vai testemunhar para outras pessoas, para a sua família. E não adianta, você precisa testemunhar. Porque quando você faz isso, quando você não pratica a palavra de Deus e só fica, eu estou ouvindo, não estou praticando, o Tiago fala aqui, ó, você está enganando a você mesmo, achando que está com a bola toda. Então nós precisamos, irmãos, disso tudo em nossas vidas. Não nos enganemos. Não sejamos tolos o suficiente para achar que nós estamos numa situação muito boa, somos bons demais, não precisamos aprender mais. Eu garanto para você, todos nós precisamos. E precisamos ser renovados pela palavra de Deus a cada manhã, a cada dia. Amém? Então vamos orar então para finalizar esse momento. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque é a palavra do Senhor que tem poder para salvar as nossas vidas, Pai. E é o Senhor que nos deu, Pai, a sua palavra. Deus, que nós possamos, Deus, mudar as nossas atitudes, Pai. Nos submeter, Pai, nos sujeitar à sua palavra. Possamos, Deus, ter humildade, ouvir a tua palavra. Ter cuidado, Senhor, quando formos falar de ti, Pai. E principalmente, Senhor, ter coração ensinável. Coração que está disposto a obedecer. Coração que está disposto, Deus, a amar o Senhor e guardar a palavra do Senhor no coração. Deus, abençoa cada um de nós, Pai, nessa noite. Muda, Deus, a nossa história, Deus. Trata em nós, Pai, aquilo que o Senhor precisa tratar. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Nos ajuda, Pai. Às vezes, Deus, estamos passando por tentações. Às vezes, Deus, por dificuldades, Pai. E nós estamos perdendo tempo, Deus. Um tempo precioso, Pai, que nós poderíamos estar aprendendo a sua palavra e ganhando força, experiência. O melhor conselho, Deus, está na sua palavra.
Nós, às vezes, perdemos essas oportunidades. Deus, não tarde mais, Pai, que o Senhor venha falar conosco. Deus, que nós possamos, Deus, ansiar, Deus, em nossas vidas, Pai, verdadeiramente. Estar dispostos, levantar com vontade, Deus, a fim de ouvir a Tua palavra. A fim, Deus, de ouvir o que o Senhor tem para nós. Ouvir, Deus, e meditar, Deus, na Sua palavra a cada manhã, Pai. Pai, nós louvamos o Teu nome e oramos assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.